Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma pintura diferente, uma peça diferente, tá? Primeiro eu vou contar a história resumidamente para vocês. Eu peguei uma encomenda para reformar uma leiteira. Sabe aquela leiteira antiga que a gente vê muitas vezes de galvanizado por aí, decorando algum cantinho? Eu peguei uma leiteira desse tipo para reformar, mas a minha leiteira é de ferro, é uma leiteira antiga, super pesada. A Rose, que foi a pessoa que trouxe a leiteira para eu reformar, ela pediu duas coisas. A leiteira tinha que ser em azul, ela queria a leiteira azul e em Bauer. E logicamente não tinha como eu pegar uma encomenda dessa e eu não filmar aqui para vocês. Eu sei que muita gente que segue o meu canal gosta de Bauer. Tem a playlist aqui do canal de Bauer que eu dou os princípios básicos e alguns modelos de flor, de folha, né? Mas essa leiteira eu vou trabalhar inteirinha junto com vocês, tá? É uma leiteira pesada, ela dá um certo trabalho, então por favor, curtam, se inscrevam aqui no canal se vocês gostarem, porque é uma peça assim bem trabalhosa para pintar filmando, mas não tinha como eu pegar essa encomenda e não trabalhar aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Um adendo que eu preciso falar para vocês. Vocês sabem que eu trabalho com as minhas tintas aqui no canal, as minhas tintas PVA, porém o Bauer eu aprendi, tá? Que não se faz com PVA, tá? Eu aprendi que o Bauer faz com tinta acrílica, então excepcionalmente no vídeo de hoje eu não vou trabalhar com a minha tinta PVA com vocês, tá? Eu vou trabalhar com uma tinta acrílica importada que eu tenho aqui e que eu utilizo quando é necessário, tá? Que vai ser o caso de hoje. Mas por favor, não se prendam, ela tá pintando com tinta importada, não se prendam a isso, tá? Eu vou mostrar as tonalidades para vocês, assim a tinta que vocês trabalham em casa, vocês podem comparar com as cores que eu vou estar utilizando no vídeo, para vocês poderem ver o que se encaixa melhor nas tintas acrílicas que vocês têm em casa, tá bom? Então, por favor, não se prendam de utilizar uma acrílica importada. Se prendam às tonalidades que eu vou mostrar direitinho para vocês à medida que eu vou pintando, tá bom? Outra coisa super importante, o que eu fiz antes de começar o nosso Bauer? Eu peguei a leiteira, peguei uma lixa fininha, tá? Um 240, 220, e eu passei uma lixa em toda a leiteira para facilitar a adesão do primer na leiteira, tá? No caso aqui da nossa leiteira, eu passei primer em spray, vai ter as imagens aqui pra vocês, tá? Eu passei primer em spray. Vocês sabem que eu não tenho parceria com empresa nenhuma de nada, tá? Eu não indico pra vocês a reforma que eu vou fazer hoje com primer de rolinho ou de pincel, tá? Por quê? Porque qualquer batidinha vai acabar lascando, vai acabar arrancando um pedaço da tinta, e eu acho que é um trabalho é uma coisa muito trabalhosa pra gente fazer, pra qualquer batidinha acabar arrancando um pedaço da nossa pintura. Então eu passo o primer em spray em toda a nossa leiteira, porque a aderência dele é super boa, só passar uma lixinha fininha antes pra não ficar tão lisa, né, o ferro no meu caso, não ficar uma área tão lisa, e passando essa lixinha antes acaba dando um pouco mais de porosidade na nossa leiteira. Eu consigo passar o primer e ele segura super bem, é uma coisa que vai durar muito tempo, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, o risco que eu tô utilizando na nossa leiteira está disponível para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser fazer, não precisa, às vezes você tem uma leiteira na tua casa, às vezes você não tem, você quer fazer numa peça de madeira, ou você quer fazer em outra peça que vocês tenham, às vezes até um móvel, né? Tem o risco para vocês baixarem aqui para fazer junto comigo, se vocês quiserem, tá bom? Eu espero que vocês gostem, é um vídeo feito com muito carinho, eu espero que eu possa agregar um pouco mais para vocês, tá bom? Vamos para a parte boa? Agora que o nosso primer tá bem seco, tá? Eu deixei secando de um dia para o outro para deixar ele bem seco mesmo. Eu vou começar fazendo o fundo do nosso latão. Eu vou começar fazendo esse fundo aqui e a parte de cima aqui do nosso latão com o ultramar.
Nessa faixa aqui que tem a marcação de 10 litros e essa faixa aqui do pé, eu vou fazer o fundo com o ocre folk. Eu fiz só o azul, porque como eu vou fazer o esponjado todo na nossa leiteira, eu acabei segurando um pouco do ocre folk, porque ia acabar sujando com o esponjado, tá? Então, eu vou deixar pra fazer o ocre folk depois que eu fizer o esponjado que eu tô querendo fazer aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar minha esponja marinha molhada, vou pegar o preto e eu vou fazer o esponjado em toda a minha leiteira. Tudo aqui que eu pintei com azul, eu vou fazer esse esponjado com o preto. Eu não gosto, é gosto meu particular, tá? Eu não gosto de fazer bower na peça lisa. Eu gosto de fazer um esponjado por baixo, que eu acho que enriquece a peça no resultado final, tá? Por isso que quase que todos os meus bowers têm um esponjado no fundo. Aqui não vai ser diferente. Então, eu vou fazer esse esponjado com o preto, tanto aqui nessa volta da leiteira, quanto aqui na boca dela. Agora eu vou começar a passar o risco aqui na nossa leiteira. Como eu disse no começo do vídeo, o risco tá disponível para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Eu vou passar aqui embaixo com um carbono de costura. Esse carbono também é azul, mas ele aparece em cima do nosso fundo azul, tá? Que ele é um azul um pouco mais, acredito que é um pouco mais claro, tá? Mas pode ser qualquer carbono que vocês tenham, a cor, contanto que não seja aquele carbono... como é aquele carbono de impressora que falam? Aquele carbono mais forte, né? Que não sai com a borracha. Esse aqui de costura, se eu passar a borracha, ele sai, por isso que eu tô usando ele. Pra depois que a gente terminar a pintura, passar uma borracha pra ficar o acabamento bem certinho e poder invernizar. Então, agora vou passar o risco aqui do nosso ramalhete de flores na leiteira. Bom, agora que o nosso risco já foi passado para a nossa leiteira, eu vou começar a parte boa, né? Eu sempre começo pelas folhas, porque as folhas normalmente, na grande maioria, estão por baixo das flores. Então, ó, aqui no caso da nossa rosa, tem as folhas e dá pra ver claramente que elas estão saindo debaixo dela, né? E aqui no caso também. Então, eu sempre começo pelas folhas. Aqui, eu vou utilizar esse verde, ele chama Deep Teal, mas na verdade ele é um verde meio azulado. Ele é praticamente um verde azulado, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um verde mais escuro, ele é bem bonito e ao mesmo tempo que ele é escuro, ele vai dar um contraste aqui em cima do nosso fundo azul, porque o nosso fundo azul é escuro. Então eu tenho que fazer com que essas flores deem um belo contraste aqui em cima desse fundo escuro. Então, ao mesmo tempo que esse verde ele é escuro, ele vai dar um contraste legal aqui em cima do nosso fundo. Então, esse aqui é o verde mais escuro e eu vou utilizar esse aqui que é um verde mais claro, que é o Desert Cactus. Ele é um verde musgo, tá? Ele é um verde musgo, ele é um tom de verde mais claro. Sempre que trabalhar aqui o bower, a gente usa dois tons, um tom mais escuro e um tom mais claro, tá? Então, nossas folhas vão ser trabalhadas com esses dois tons de verde. No
caso do pincel, eu vou usar um que eu tenho, que eu gosto de usar ele para aquarela, tá? Normalmente eu uso ele para aquarela, porque são tamanhos maiores, porém, como a minha leiteira é grande, eu não consigo trabalhar com o pincel que eu gosto de trabalhar normalmente, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o tamanho 6, ele dá no máximo para essas folhas menores, mas para essas folhas das rosas, folhas maiores, ele é muito pequeno para trabalhar, tá? Então, eu vou trabalhar com esse aqui, que ele é importado, ele é tamanho 4. Se vocês tiverem, no caso desse cabo creme que eu gosto de usar, um tamanho 10, por exemplo, ele já daria para trabalhar bem aqui no tamanho do meu risco, tá? Como eu não tenho, o maior tamanho que eu tenho é o 8 e eu vou acabar tendo que fazer várias pinceladas para essas folhas grandes, eu não quero fazer tanta pincelada assim. Eu vou trabalhar com esse aqui, que é tamanho 4, mas é o tamanho 4 importado. Ele é bem maior do que o 4 nacional. Então, vou pegar aqui, tá? Deixa eu ver pra não fazer sujeira aqui. Vou pegar aqui o meu verde escuro, vou carregar bem aqui, vou deitar pra tirar o excesso, não vou girar ele, eu deito. Vou pegar a pontinha do verde mais claro. E vou vir aqui, vou começar pelas folhas aqui dessa rosa. Eu aperto e vou soltando à medida que a gente chega na ponta. Hoje tá bem quente aqui, então a tinta tá até secando mais rápido. Se precisar, eu não gosto, mas se precisar, vocês podem colocar um pouquinho só de água na tinta de vocês. Lembrando que a tinta não pode ficar aguada, é só para facilitar aqui o deslizar do pincel, porque eu não posso ficar repetindo uma pincelada em cima da outra. A cobertura da tinta, ela tem que ser plena por causa disso, tá? Então, se tiver muito ruim para deslizar o pincel, ponham só um pouquinho de água na tinta de vocês. Aqui, ó, que ela tem 2 degraus, tem um aqui e um aqui, eu faço primeiro uma pincelada, carrego lá de novo. Aí, eu faço outra pincelada e venho aqui na ponta. Aí, eu vou começar a preencher aqui no meio, ó. Aqui, carrego lá de novo. Começo da base e vou pra ponta. E, ó, eu dou uma bela de uma apertada no pincel pra ele pegar bem aqui o nosso fundo. E eu vou soltando à medida que eu vou chegando na ponta, pra ponta terminar fina. Fiz aqui uma, vou fazer uma folha diferente agora pra vocês verem. Vou fazer essa folha aqui da tulipa. Ela é fina nas duas pontas. Vou carregar com o meu verde mais escuro. Tirei o excesso. Peguei a ponta do verde mais claro, eu vou começar aqui da base, apertei, soltei. Então, eu comecei aqui e terminei fino lá na ponta, tá? Agora, para essas vírgulas que também são folhas, como elas são menores, eu vou conseguir trabalhar com o meu tamanho 6. Então, deixa eu pegar ele aqui. Ó, vou trabalhar com 6 agora. E essas folhas, elas são tranquilas de fazer. Carrego com o verde escuro, tiro excesso, pontinha do verde claro, e é praticamente uma vírgula, ó. Eu vou apertar e soltar. Carreguei meu pincel de novo, tirei o excesso, pontinha do verde mais claro. Carreguei, apertei, soltei. Carrega de novo, tira excesso, pontinha do verde mais claro. Apertei, soltei. Então, todas as folhas aqui em formato de vírgula eu vou fazer assim e com o meu tamanho 6. E as folhas maiores, eu vou trabalhar com o meu pincel maior e dessa forma que eu trabalhei aqui com vocês também. Não tem nenhuma folha diferente dessas 3. Isso aí.
No caso dos cabinhos aqui, né, nos galhos das nossas flores, eu vou pegar o meu pincel liner, vou colocar um pouquinho de água aqui no verde para ele deslizar melhor, no verde mais escuro. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui, vou tirar o excesso, vou pegar uma ponta do verde mais claro. Então, eu tenho, as duas tonalidades aqui no meu pincel. E eu vou vir aqui e eu vou puxar, ó, no caso aqui que é um ramalhete, né, que tá preso pelo laço, eu vou puxar, até apertei pra ele ficar mais grossinho, aparecer melhor, senão vai ficar esquisito, um galho muito fino pro tamanho das flores. E eu vou puxar mesclado aqui todos os galhos. Aqui também os outros galhos das flores, vou fazer tudo mescladinho assim com o pincel liner. Agora, eu vou pegar o preto, aí eu vou usar o PVA mesmo, e eu vou fazer o miolo das 3 rosas. Não é obrigatório fazer preto, tá? Eu gosto muito de fazer o miolo preto nas minhas rosas. Eu acho que fica muito bonito, que destaca bem a cor da flor depois. Mas se vocês quiserem fazer um miolo amarelo, um miolo laranja, não tem problema nenhum, tá? Eu tô passando da forma que eu aprendi o Bauer pra vocês, tá? Não é, como é dizer, fulana faz diferente, não é absoluto, por favor. Eu tô passando do jeito que eu aprendi o Bauer pra vocês e eu aprendi que eu posso fazer preto, posso fazer o miolo marrom, posso fazer o miolo amarelo, laranja, tá? Eu vou fazer o preto porque é uma forma, é um miolo que eu gosto muito, eu acho que destaca bem a flor. Então, vou deixar bem claro isso pra vocês, tá? Não é nada obrigatório, é a forma que eu aprendi, eu estou passando pra vocês. Então, eu vou fazer o miolo das 3 rosas com o preto. Agora que o miolo das nossas rosas estão secos, vou começar agora a trabalhar as flores. Vou começar aqui com a tulipa, tem uma tulipa só. Eu vou trabalhar a tulipa com 2 tons de lilás. O primeiro, eu vou usar esse Purple Wave, que é ele é um lilás, um tom de lavanda, tá? Ele é um lilás azulado, ele é um tom de lavanda. E esse aqui é o tom mais escuro. E junto com ele eu vou usar o Wisteria, que é um lilás mais claro, uma lavanda mais clara. Então, ambos são tons de lilás azulado, tons de lavanda, só que um é um tom mais escuro e o outro é mais claro. E eu vou usar ambos aqui para fazer a nossa tulipa. Então, para fazer a nossa tulipa, eu vou usar o meu importado tamanho 4. Lembrando que se vocês tiverem esse daqui, esse modelinho da Condor, um tamanho 10, ele atende para fazer aqui. Eu não tenho 10, então, como eu disse nas folhas, né, eu vou trabalhar com esse importado que é maior. Vou carregar, mesma coisa que a gente estava fazendo com as folhas. Vou carregar primeiro no lilás mais escuro, vou tirar o excesso deitando o pincel, vou pegar uma ponta do lilás mais claro e vou vir aqui na nossa tulipa. Eu começo pelas pontas de fora, então o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar, deixa eu puxar mais pra cá. Eu vou encaixar aqui em cima e vou puxar até a base. Então, eu apertei, venho até aqui na base, soltei. Vou carregar de novo com o meu lilás mais escuro, tirei o excesso, pontinha do lilás mais claro, vou vir aqui do lado, um pouco mais baixo, ó. Apertei, soltei. E a cachorrada está pegando fogo aqui na frente. De novo. Um pouquinho mais baixo, apertei, soltei. Então, esse lado aqui tá pronto. Vou repetir o mesmo processo do outro lado aqui da nossa tulipa. Apertei, soltei. Carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do lilás mais claro,
Apertei, soltei. Sempre descendo um pouquinho cada pincelada para fazer uma escadinha. E aqui no terceiro, mesma coisa. Apertei, soltei. Agora que eu fiz as duas laterais da nossa tulipa, vou começar o centro. Carreguei, tirei o excesso, peguei a pontinha do mais claro. Vou começar aqui no mais alto. Apertei. Venho até aqui na base. Soltei. Vou pegar aqui de novo. Agora eu faço um pouquinho mais baixo. Mesma coisa. E eu vou fazendo essa escadinha descendo até chegar aqui na base da nossa tulipa. Ó, vou descendo. Descendo. E a última aqui, ó, vou fechar o acabamento dela. Essa nossa tulipa aqui já está pronta. No caso aqui das nossas rosas, temos 3 rosas e eu vou trabalhar cada uma de uma cor diferente, porque não tem muitos modelos de flor diferente aqui no nosso risco. Então, eu vou fazer cada rosa de uma cor diferente. Vou começar a primeira rosa, vou trabalhar em tons de cor-de-rosa. Eu vou trabalhar com esse Raspberry. Ele lembra muito o meu tom de carne da tinta PVA. É um rosa mais fechado, tá? Então, ele lembra muito o tom de carne do meu PVA. E esse aqui é o tom mais escuro. O tom mais claro, eu vou pegar esse aqui. Esse tom mais claro é o French Mauve. Ele é um tom, ele se assemelha um pouco ao meu rosé escuro da tinta PVA. Ele é um pouco mais claro que o meu rosé escuro. Ele é um tom de rosa antigo. Então, esse aqui vai ser o tom mais claro e esse o tom mais escuro pra gente trabalhar a primeira rosa. Para trabalhar a nossa rosa, eu vou utilizar esse aqui, que é o que eu gosto de trabalhar normalmente pro Bauer. Só que eu vou utilizar o tamanho 8, que ele vai dar certo aqui no tamanho da nossa rosa. O que eu vou fazer? Vou começar aqui pela parte de cima da nossa rosa. Mesma coisa. Carreguei com o rosé escuro não. Carreguei com o tom mais escuro, tiro o excesso, pontinha do tom mais claro. Vou vir aqui na parte de cima da nossa rosa. Fazer um e já vou puxar o segundo aqui. Carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do mais claro. Agora eu vou começar aqui em cima, ó. Virei e já puxei aqui embaixo. Novamente, carreguei no escuro, tirei o excesso, pontinha do mais claro. Aqui. E fechei. Feito isso, vou repetir o mesmo processo aqui nos 3 gominhos de cima. Então, carreguei aqui. Aí, esse daqui não vai ter necessidade de eu emendar 2 pinceladas, porque o gomo de cima é menor. Então, aqui, ó, uma boa pincelada já vai ser o suficiente para pegar o espaço dos gominhos de cima. Feito isso, a parte de cima aqui tá pronta. Vou partir agora para as pétalas das laterais. Vou carregar o escuro, tirar o excesso, pontinha do claro. Vou começar aqui de cima. Ó, eu vou fazer uma curva. E vou voltar aqui onde eu comecei e vou fechar. Vou carregar lá de novo, tirar o excesso, pontinha do claro. Virei e emendei a segunda pincelada. Carreguei, tirei o excesso, pontinha do mais curto. Agora, nas outras 3, a gente vai ver no risco que as pontas estão ao contrário. Porque se eu continuar dando a volta, seguindo esse sentido, quando chegar aqui a pétala vai estar de ponta cabeça. Então, aqui, ó, é espelhado. Vou começar aqui em cima. Lembrando sempre de fazer o acabamento da pétala em cima da folha.
tá? Não precisa desviar da folha, pode passar por cima. As pétalas da rosa estão na frente das folhas, tá? Peguei aqui. E esse aqui vai precisar de mais uma, que a pétala tá bem gordinha. Carreguei no mais escuro, tirei o excesso, última pétala, vou vir aqui, apertei e fechei. Feito isso, agora a gente vai partir pro centro aqui da nossa pétala. Vou carregar, tirar o excesso, pontinha mais curta. Vou começar por esse lado aqui, que ele tá por baixo desse, por conta dessa curva aqui, ó, que eu sei disso, tá? Vou pegar aqui na lateral e vou fazer uma pincelada redonda. Carreguei lá de novo, tirei o excesso, pontinha do claro. Vou vir no mesmo lugar aqui que eu fiz a primeira pincelada, vou puxar pro lado, ó. E eu vou pegar agora e vou puxar direto até fechar esse pedaço. Agora, o que que eu vou fazer? Carreguei lá, tirei o excesso, pontinha. Ó, aqui eu vou ter que aumentar depois, que essa curva não cobre todo esse pedaço, mas depois eu arrumo. Vou puxar o redondinho aqui do outro lado. Encontrei no centro. Carreguei aqui de novo. Vou vir no mesmo lugar que eu dei a primeira pincelada e eu vou cruzar aqui na frente das pinceladas que a gente puxou por baixo. Carreguei de novo, vou vir aqui e eu vou fechar o centro dessa pétala. Aqui, ó, que ficou faltando, eu vou pegar e só vou terminar de fechar. Então, carreguei aqui, ó, e eu vou fechar esse pedacinho que ficou faltando. Esse daqui é o fundo da nossa rosa, tá? Eu vou fazer desse mesmo jeito nas outras duas rosas, só que utilizando cores diferentes. Para a próxima rosa, eu vou utilizar esse Tangelo Orange, que ele é um tom de cenoura, tá? É um laranja cenoura, um laranja forte. Esse aqui é o tom mais escuro. E eu vou mesclar ele com Yellow Ocre. Como o próprio nome diz, é um amarelo ocre, tá? Ele é um amarelo ocre mais clarinho. Eu poderia utilizar aqui um laranja mais claro, mas fica lindo quando a gente mescla o laranja com o amarelo. Eu gosto bastante dessa combinação. Então, eu vou utilizar os dois aqui em uma das rosas. Agora, para a rosa do meio, eu vou trabalhar azul, tá? E tem que ser um azul que vá destacar em cima desse fundo azul que eu já utilizei aqui. Então, eu vou utilizar esse que é o Victorian Blue, tá? Ele é um azul bique, um pouco mais claro, mas ele é um tom de azul bique, um azul caneta, um azul mais vivo, né? E esse é o tom mais escuro. Eu vou mesclar ele com o Baby Blue, que é um azul clarinho. Ele é uma tonalidade muito parecida do azul folk da minha linha de tinta PVA, tá? Então, eu vou utilizar essas duas tonalidades para fazer a rosa do centro. Agora,
nós vamos começar a trabalhar as margaridas do nosso buquê. Elas são meia margaridas, né? São meia, não é, as pétalas não dão a volta inteira, tá? Eu vou trabalhar aqui com o Driftwood, que nada mais é do que um bege, tá? Outra cor que vocês podem utilizar no lugar do bege é um cinza, um tom de cinza claro, tá? Que não tem muito segredo. E eu vou mesclar com o branco, tá? Vou mesclar com o branco, aqui não tem erro. Então, aqui é bem simples. Eu vou carregar no meu bege ou no cinza aí, vocês podem utilizar a tonalidade que vocês tiverem aí, que vocês acharem melhor. Vou tirar o excesso, vou pegar uma ponta do branco, vou vir aqui na pétala e o que eu vou fazer? Eu vou de fora pra dentro agora. Eu vou entrar no miolo pro acabamento ficar certinho e depois a gente vai pintar o miolo, então não esquentem a cabeça de sujar, tá? Eu vou vir aqui na ponta da pétala, eu vou apertar e soltar. Bem simples, esse é bem facinho. Carreguei aqui de novo, vou vir na próxima pétala, apertei, soltei. Eu vou fazer exatamente isso em todas as nossas margaridas. Agora, nós vamos começar a trabalhar o laço do nosso buquê. Vou trabalhar com o Tomato Red, que é um vermelho tomate, né? Esse aqui não tem muito segredo. E eu vou mesclar com o Gooseberry Pink, que é um tom de coral. É um tom de coral. Então, eu vou trabalhar com o vermelho mesclado com o tom de coral aqui no nosso laço. O nosso laço, ele é grande, então eu vou voltar pro meu importado tamanho 4, para ele poder render bem aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou carregar o meu pincel no vermelho, do mesmo jeitinho que a gente fez todas as flores, as folhas até agora. Vou tirar o excesso, vou pegar a ponta do coral e vou começar pelo laço aqui que tá atrás das pontas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o formatinho do laço, ó, apertei, eu vou seguindo o formatinho do laço e eu vou como se estivesse pintando ele. Vou carregar aqui de novo, tirar o excesso, pontinha. Literalmente, ó, é como se eu estivesse pintando o nosso laço. Carregar, tirar o excesso, pontinha. Agora, vou carregar de novo, tirei o excesso ponta e vou vir aqui ao contrário, ó. Daqui de baixo pra cá. Então, esse primeiro lado aqui tá certo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, vou carregar aqui de novo, tirar o excesso, pontinha do claro, vou começar a fazer as pontas aqui do nosso laço. A gente vai ver no risco que tem esse pedaço maior, um pedaço intermediário e um pedaço pequeno, então eu vou fazer um de cada vez. Vou pegar aqui. Se começar a falhar muito, que tá sendo o caso aqui do meu pincel, hoje tá muito quente, então a tinta tá secando rápido, lavem o pincel e sequem, porque a tinta vai secando no pincel com esse calor e vai dificultando a pincelada, tá? Então vão lavando o pincel de vez em quando. Hoje tá muito quente aqui, não tá pouco. Vou pegar aqui,
Ó, praticamente eu vou fazendo o fundo do nosso laço mesclando as duas cores, é praticamente isso, tá? Fiz aqui a primeira parte, vou vir aqui na segunda, lembrando sempre de terminar com a ponta fininha, para o acabamento ficar bem certo. E aqui na pontinha, a última. Vou fazer agora a mesma coisa do outro lado do nosso laço. Agora, para o nó do nosso laço, eu voltei aqui com o pincel de cabinho creme tamanho 8. Vou aqui carregar, tirar o excesso, peguei a ponta mais curta e eu vou fazer o nozinho aqui do nosso laço. Então, o fundo dele, por enquanto é o fundo, né? Tá feito. Bom, agora eu vou pegar o butter. O butter é um tom de amarelo bem clarinho, ele lembra um marfim, tá? Eu vou usar o butter para fazer o miolo das nossas margaridas. Eu vou pintar o miolo das margaridas com o próprio pincel de Bauer. Os miolos, eles são ovais, não são redondos, tá? Eu vou fazer o miolo de todas as margaridas com esse tom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui no miolo das nossas margaridas e eu vou fazer um sombreado nelas. Então, tô virando aqui. Eu vou fazer esse sombreado por dentro do miolo da margarida, só na parte de baixo, tá? Então, só na parte de baixo, por dentro do miolo. Para sombrear aqui, eu vou usar esse yellow ocre, que como o próprio nome diz, é um amarelo ocre, tá? Quem não tiver um amarelo ocre, um tom de mostarda, é só pegar um amarelo mais escuro que esse miolo. Mais escuro o suficiente para fazer o sombreado aparecer, tá? Então, é um tom aqui de amarelo ocre, de mostarda. Ainda com o sombreado, a gente vai fazer agora um sombreado nas nossas rosas. O que eu vou fazer? Eu vou sombrear por dentro dessa parte redonda aqui das nossas rosas, tá? Aqui, ó. Vou começar sombreando a rosa cor-de-rosa e a laranja. Em ambas eu vou usar o Napa Red, que nada mais é do que um tom de vinho, tá? É um vermelhão da minha linha da tinta PVA ou um vinho que vocês tenham, tá? Ele lembra muito o arandano da Acrylex. Eu não sei a paleta de cores da Acrylex de cabeça, tá? Mas eu sei que esse daqui ele lembra muito o arandano. Vou pegar agora e vou fazer a mesma coisa na nossa rosa azul, tá? Eu vou usar o Navy Midnight Blue, perdão. Ele é um azul bem escuro, ele lembra um ultramar, um azul da Prússia, tá? Bem o ultramar aqui do nosso fundo, ele lembra, inclusive. Se vocês não tiverem qualquer tom de azul marinho que seja mais escuro do que o azul que vocês utilizaram aqui pro fundo dessa flor.
Vou voltar agora com o Napa Red, que eu comentei pra vocês que é um tom de vinho, né? E eu vou fazer um sombreado aqui no nosso laço. O que que eu vou fazer? Eu vou sombrear no laço aqui de um lado do nó, tá? E vou sombrear no espaço do laço também, tá? Por fora aqui, ó, dessa faixinha, né? Que sai aqui do nosso laço. Então, aqui é por fora e aqui no nozinho do nosso laço é de um lado só por dentro. Agora, nós vamos começar a trabalhar as vírgulas de acabamento. O que que eu vou fazer? Vou começar, assim como a gente fez nos fundos, né? Vou começar pelas folhas. Eu sempre pego a tonalidade mais clara que eu usei no fundo aqui da mescla, mais o branco para fazer a vírgula. Quando o fundo é muito claro, eu posso usar só o branco direto, ou posso usar só um verde mais claro, bem mais claro direto, tá? Aqui eu vou usar o tom mais claro do fundo, né? E eu vou mesclar na hora de fazer a vírgula com o branco. O meu branco acabou. Então, não façam o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco do PVA aqui pra fazer a mescla com vocês, porque só Deus sabe quando que eu vou conseguir sair pra comprar tinta branca hoje. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o verde mais claro, vou carregar ele e vou pegar uma pontinha do branco pra fazer as vírgulas. Lembrando vocês, né? Acrílica com acrílica, por favor, não façam o que eu estou fazendo aqui. Vou pegar o verde mais claro, vou tirar o excesso, pontinha do branco. Vou fazer aqui primeiro na nossa folha maior, eu vou vir aqui da ponta pra base. Então, aqui onde não tem o degrau da folha, eu vou vir aqui, apertou, soltou. Carreguei meu pincel de novo no verde claro, tirei o excesso, pontinha de branco. Não bater o cabo do pincel na câmera. Vou vir aqui do lado da vírgula, do degrauzinho, né? Ó, vou deixar um espacinho, eu não vou colar nessa vírgula que eu já fiz, eu vou deixar um espacinho. Apertou, soltou. Vou carregar de novo, tirei o excesso, pontinha do branco. Apertou, soltou. Aqui, a ponta da vírgula tem que ficar fininha, tá? Agora é o acabamento mesmo, não tem como disfarçar com mais nada, tá? É um pedaço super importante. Vou vir aqui no meio da folha agora, vou fazer uma vírgula maior. Carreguei, tirei o excesso, pontinha do branco. E uma vírgula menor. Eu tô apanhando aqui porque o meu tripé não sobe mais que isso e eu tô batendo o cabo do pincel no celular, mas vai dar tudo certo. Vou fazer agora a vírgula da folha da tulipa pra vocês. Vou carregar no verde mais claro, tirar o excesso, pontinha do branco. Vou vir, ó, da ponta para a base, tá? Então, apertou. Soltou, tá? A mesma coisa do outro lado. Aqui no caso da folha das rosas, a mesma coisa em tudo. Essas folhas aqui em forma de vírgula, eu não faço essa vírgula com o branco. Eu deixo ela só na vírgula mesclada nos dois tons de verde mesmo, tá? Aí fica opcional, se vocês quiserem fazer não tem problema, eu acho que fica muito carregado nessas folhas pequenas, porque tem bastante. Então, eu prefiro fazer essas vírgulas nas folhas maiores. Aqui na basezinha da nossa tulipa, eu vou fazer uma vírgula também, ó. Vou fazer como se fosse um copinho. Aqui na base da tulipa, dando acabamento, tá? Então, agora eu vou fazer essa vírgula mesclada de verde e branco em todas as folhas das rosas e na folha da nossa tulipa.
Agora eu vou fazer a vírgula na rosa, né? Vou fazer na rosa laranja, mas ela vale para as outras duas rosas. Lembrando sempre, vai ser a cor mais clara do nosso fundo mesclado com branco. Então, aqui no azul vai ser o azul mais claro com branco e aqui na rosa vai ser o rosa mais claro com branco, tá? Aqui na laranja, eu mesclei o laranja e o amarelo, né? Então, aqui vai ser o amarelo com a ponta do branco. Então, vou carregar o meu pincel no amarelo mais claro, tirei o excesso, pontinha do branco. Vou começar a fazer a vírgula aqui por cima, tentando não bater o cabo do pincel na câmera. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, na parte de cima de quando a gente começou a fazer o mesclado do fundo, tá? Vou fazer aqui, apertou, soltou. Terminei bem fininho aqui no fim, entre o fim desse mesclado e o começo do da frente. Carreguei de novo com o amarelo mais claro, tirei o excesso. Mesma coisa, apertou, soltou. E vou fazer isso no próximo, opa, do mesmo jeitinho. Apertou, soltou. Vou repetir a mesma coisa, só que agora nos gominhos de cima. Então, vou vir aqui no começo, ó, apertou, soltou. É como se a gente estivesse contornando esse fundo mesclado que a gente fez e dando um acabamento nele. Tá? Feito isso, agora a gente vai fazer as vírgulas de acabamento aqui nessas pétalas de fora. Então, carreguei aqui com o amarelo mais claro, tirei o excesso, pontinha do branco. Vou vir aqui na ponta de cima, apertou e soltou, fazendo acabamento até aqui embaixo. Carreguei lá de novo, amarelo mais claro, tirou o excesso, aqui em cima. Apertou, soltou. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, lembrando que aqui as pétalas são espelhadas, né? Então, vou vir aqui em cima. Carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do branco. E aqui na última. Tá? Agora, a gente vai fazer a vírgula de acabamento do centro aqui da rosa. Então, carreguei o amarelo, tirei o excesso, pontinha de branco. Vou vir aqui, ó, nessa parte de cima. Apertou, soltou. Opa! Gente, essa peça é bem grande pra filmar, mas tá dando certo. Vou vir aqui na parte de cima, ó, do outro lado, né? E eu vou cruzar aqui, seguindo esse cruzado que a gente já tem aqui no fundo. Apertou e soltou. Carreguei no amarelo de novo, tirei o excesso, pontinha do branco. Aqui nesse lado maior, eu vou fazer 2 vírgulas. E esse é o acabamento aqui da nossa rosa. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras duas rosas, utilizando o azul mais claro com a ponta de branco e o rosa mais claro com a ponta do branco.
Agora a gente vai trabalhar o acabamento da margarida. A gente vai utilizar aqui o preto, o branco e o pinta-bolinhas de tamanho menor. Vou fazer nessa daqui de baixo, que eu já bati o pincel na câmera de novo. Vou carregar o meu pincel com o preto. Peraí. Eu vou utilizar aqui o tamanho 6 ao invés do 8, que o 6 aqui ele vai atender bem. Vou carregar o meu pincel no preto, e é só no preto, tá? Eu não vou mesclar com mais nada. E eu vou vir fazendo uma vírgula aqui na base do miolo da margarida. Feito isso, agora eu vou lavar o meu pincel e vou pegar o branco. Vou pegar o branco e eu vou fazer uma vírgula aqui no meio do miolo da nossa margarida. Uma vírgula bem pequenininha. E eu vou pegar o meu pinta-bolinhas, vou pegar aqui o tamanho 4, tá? Vou carregar no preto e eu vou vir aqui no contorno da parte de cima do miolo. Eu vou bater 1, 2, 3, 4, 5, aqui contornando a parte de cima do miolo. Essa parte foi com o número 4. Aí, agora eu vou pegar o número 3, vou bater no preto e eu vou bater bolinhas nos espacinhos aqui, ó. Então, ela começou com um tamanho maior e ela foi diminuindo à medida que foi pra fora. Eu vou fazer isso no miolo de todas as margaridas. Agora, eu vou fazer o acabamento do laço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor mais clara que eu usei aqui na mescla do fundo, que foi aquele tom de coral, e o branco. E eu vou começar a fazer os acabamentos aqui. Então, eu vou pegar o coral, vou tirar o excesso, pontinha do branco. Vou fazer primeiro uma vírgula aqui em cima, fazendo o acabamento do nosso laço. Então, eu vou vir aqui. E eu vou afinando à medida que eu vou chegando aqui. Fiz a primeira. Peguei o coral de novo, tirei o excesso, vou vir aqui na parte de baixo e eu vou fazer a mesma coisa. Que é mais curtinho, né? Feito isso, carreguei de novo, tirei o excesso, peguei a pontinha de branco, vou vir aqui nessa base da faixa do laço e eu vou, opa, e eu vou até aqui a base. Para esses dois pedaços da ponta, eu vou pegar um pincel menor, vou pegar o 8. Vou pegar de novo o coral com a ponta do branco. E eu vou vir, deixa eu virar aqui um pouco. Aqui dessa base, pra cá. E aqui dessa base pra cá. Tudo terminando fininho. No caso do nó, eu vou pegar o lado contrário aqui que eu fiz o sombreado e eu vou fazer uma vírgula na metade dele. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado do outro lado do laço. Agora, eu vou pegar o red, vou pegar o vermelhão, vou colocar aqui no meu isopor, vou pegar esse batedor e eu vou mesclar essas duas cores no meu batedor. Então, eu só tenho que tomar cuidado para uma cor não entrar do lado da outra. Eu tenho que ficar metade de uma cor e metade de outra. Então, eu vou entrar aqui, vou batendo e vou mesclando as duas cores aqui no meu batedor. Aí, eu vou vir aqui na nossa leiteira. Tem 2 cabinhos de cada lado aqui esperando. Eu vou vir batendo. Vou vir batendo aqui e eu vou mesclando essas duas cores. Eu vou fazer isso nos 4 cabinhos aqui do nosso buquê.
sequei bem aqui os nossos batidinhos, a nossa flor. Vou pegar o pinta-bolinhas tamanho 2, o branco, e eu vou vir aqui na nossa flor e eu vou bater bolinhas, ó. Vou fazer uma sequência e depois na faixa do lado eu vou bater no espaço para não encontrar. Então, eu vou fazer isso em todas essas nossas flores. Feito isso, agora eu vou pegar o butter, que foi a mesma cor que a gente usou para fazer o miolo das margaridas, que é aquele amarelo clarinho. Eu vou pegar 2 tamanhos de pinta-bolinhas. Vou pegar o tamanho 5, vou fazer uma bolinha no meio do miolo da nossa rosa. Aí, eu vou pegar o pinta-bolinhas tamanho 3 e vou fazer as bolinhas em volta dessa bolinha que a gente bateu no centro do miolo. Vou fazendo uma sequência, ó, e o nosso miolinho vai ficar assim. Vou fazer isso nas 3 rosas. Agora sim, eu vou pintar essa faixa de cima aqui da nossa leiteira e a faixa de baixo com o ocre folk, como eu tinha comentado no começo do vídeo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o marrom, lembrando que o fundo ocre folk que eu fiz aqui é tinta PVA, então tudo bem, né? Continuar aqui com PVA. Eu vou pegar o marrom, vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 24, pode ser qualquer tamanho do médio pro grande, e eu vou fazer uma pátina seca nas 2 faixas aqui para dar uma envelhecida nelas. Bom, eu adiantei aqui alguns detalhes da nossa leiteira, mas o risco é bem parecido com o que a gente trabalhou aqui, então eu adiantei o que é igual e o que for diferente eu vou fazer agora com vocês. Aqui na parte de cima, eu fiz esse risco pequeno, é a mesma rosa que a gente fez aqui, cor de rosa, tá? A única diferença é que ao invés da pontinha ser aqui, ó, como se fosse um S, aqui é arredondado, tá? Então, ao invés de fazer o S, a gente faz as pétalas de fora aqui redondas, tá? Mas é exatamente a mesma rosa. Aqui, na parte de baixo, as rosas também são iguais. Eu utilizei as mesmas cores que a gente fez aqui no buquê, tá? É a mesma coisa. Essa tulipinha nada mais é do que essa parte central da nossa tulipa. São as mesmas cores, só que não tem essas pétalas de fora, ela é só essa parte central, então também é a mesma coisa para fazer. A margarida é exatamente o mesmo modelo aqui da nossa margarida do buquê, também não tem surpresa. O que tem aqui de diferente? Esse botãozinho aqui de flor, botãozinho de rosa que eu vou trabalhar com vocês. E esses arabescos que eu coloquei aqui por fora do nosso buquê para dar um detalhe a mais e eu vou trabalhar ele com vocês. Então, eu vou virar aqui e vou começar trabalhando com vocês o botão de rosa. No nosso botão, eu comecei utilizando o vermelho tomate. Então, né, como o próprio nome diz, é um vermelho tomate mesmo, um vermelho um pouquinho mais fechado. E eu vou trabalhar ele com uma pontinha de branco, mesclado com branco direto, tá? Então, vou pegar aqui o meu pincel tamanho 6. Vou carregar no vermelho, tirei o excesso, pontinha do branco, tá? Vou vir aqui, ó, da base para a ponta. Então, eu vou vir da base para a ponta e vou vir aqui do outro lado, apertando, soltando, ó, da base para a ponta.
Deixa eu virar ele aqui que ele tá. Em seguida, tanto essa parte de baixo quanto a parte de cima, eu vou trabalhar o verde mais claro da mescla que a gente trabalhou em todas as folhas aqui. Eu vou pegar o verde mais claro com a pontinha de branco. Então, eu vou carregar aqui com o verde mais claro, vou tirar o excesso, pontinha do branco. Aqui, eu vou vir de fora pra dentro. Então, aqui na base, ó, vou vir aqui da ponta de fora pra dentro. Carreguei de novo com o verde claro, tirei o excesso, pontinha do branco, de fora pra dentro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nas de cima. De fora pra dentro. Apertou, soltou. E do outro lado, a mesma coisa. Apertou, soltou. Agora que tá seco aqui o nosso fundo, eu vou pegar só o branco, sem nenhuma outra cor junto. E eu vou fazer uma vírgula daqui da ponta do nosso botão até lá embaixo. E uma vírgula aqui dentro do nosso botão. Aí, para dar o arremate aqui na base do nosso botão, eu vou pegar um pinta-bolinhas tamanho 2, vou bater no nosso verde mais claro e vou bater a bolinha aqui na base do nosso botão. Agora, a gente vai trabalhar o arabesco. O arabesco eu fiz uma mescla, ó, fiz só o fundo mescla aqui. Deixa eu apoiar ele aqui. Trabalhei com duas cores. O Burnt Sienna, que ele é um marrom avermelhado, tá? Ele é meio um cor de... Ele é um marrom avermelhado. Não vou dizer que ele é um tom de tijolo, porque ele não chega a ser um tom de terracota, tá? Então, ele é um marrom com um fundo avermelhado. E eu vou mesclar ele com o True Ocre, que é um amarelo ocre, um tom de mostarda. Então, eu vou mesclar um marrom avermelhado com a ponta de um tom de mostarda de amarelo ocre. Esse arabesco, ele tem... As vírgulas dele são mais gordinhas, então eu vou trabalhar com um pincel maior. Esse daqui, ele fala tamanho 6, mas ele é gigantesco. Ele é completamente diferente de um 6 nacional, ó, tá? Porque ele também é importado. Aqui, se a gente for passar para o tamanho do nacional, ele deve ser um tamanho 14, tá? Então, é um pincel bem mais gordinho. Eu costumo trabalhar sempre com o 6 e o 8, mas esse daqui, tranquilamente, dá para ser um tamanho 14, se a gente levar em consideração a numeração desse de cabo creme, tá? Então, o que que eu vou fazer? Mesma coisa. Molhei aqui no nosso marrom, tirei o excesso, pontinha do amarelo ocre. Vou começar pelas vírgulas de fora. O que que tem que prestar atenção aqui? O acabamento. A gente sempre começa gordinho, termina fininho e um vai entrando no outro e dando acabamento, tá? Não pode deixar a ponta de cada um de um jeito. Então, deixa eu ver se eu não vou bater o pincel aqui no celular. De fora pra dentro, ó. Vou carregar aqui de novo, marrom, tiro o excesso, pontinha do ocre. Vou vir aqui, ó, ele é bem encostadinho na primeira vírgula que a gente fez. As vírgulas menores eu vou deixar para fazer com o outro tamanho 6, que é o menor, tá? Mas eu já vou fazendo todas as maiores aqui. E à medida que eu vou fazendo as vírgulas, eu tenho que ir terminando bem certinho para o acabamento ficar bonito. Ó, eu vou entrando uma vírgula na outra. Ó, sempre desenhando uma entrando na outra. É bem gostoso de fazer os arabescos, eu gosto.
aqui. Agora eu vou começar da ponta aqui do outro lado. Sempre entrando uma na outra. Agora eu vou pegar um pincel menor para trabalhar as outras vírgulas que tem aqui. Então, mesma coisa, vou carregar aqui no marrom, tirar o excesso, pontinha do ocre. E eu vou vir fazendo as vírgulas menores. O importante é treinar bem a vírgula antes de começar a fazer um risco, que essa parte do começo e do fim, né, é o que dá acabamento. A vírgula é uma coisa bem simples de fazer, tá? Mas o fato de ter que deixar a ponta arredondada mais gordinha e a outra ponta fininha, que é o que faz o acabamento ficar certinho, é bem coisa de treino. A hora que vocês pegam a vírgula, o resto é super tranquilo de fazer. Aí, aqui no centro, eu tenho uma outra vírgula aqui, grudadinha. E tem a vírgula aqui na emenda para dar o acabamento. E o nosso arabesco tá feito. Aqui eu não vou colocar, vocês têm a opção de colocar uma mescla do ocre com uma ponta de branco, por exemplo, e fazendo as vírgulas aqui para fazer um outro acabamento. Eu gosto quando fica só mesclado de duas cores, então aqui eu não vou fazer essas vírgulas por cima do nosso arabesco. Posso pegar agora o pinta-bolinhas, eu vou usar o tamanho 5, vou pegar o ocre, o tom de ocre, e eu posso fazer algumas bolinhas aqui para fazer um charme. Vou pôr aqui no meio, opa. Deixa eu abrir espaço aqui. Ó, coloquei nas pontas e no meio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.